E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Wagner Andrade e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre física, tá bom? Galera do terceiro ano do ensino médio, tá? Tá assistindo essa aula ao vivo no Facebook, tá? Então, quem estiver assistindo essa aula ao vivo no Facebook, pode enviar as suas dúvidas, pode fazer os seus comentários, tá bom? Se você não está assistindo essa aula ao vivo, tá? Pode também fazer os comentários, tá? Essa aula ficará disponível na sala de aula virtual do Facebook, tá? E ficará também disponível no YouTube. Legal? Aula de hoje falando sobre eletrodinâmica, tá bom? Galera, eletrodinâmica basicamente é uma área da física que vai estudar a relação e os fenômenos provocados pela movimentação de cargas elétricas, né? Na parte de eletrostática, a gente viu que quem promove essa movimentação de cargas elétricas é o elétron, beleza? Então, a gente vai ver o que vai acontecer com essa movimentação dos elétrons, tá? Primeiro, a gente vai precisar saber o seguinte, tá? A eletrodinâmica é o ramo da física que investiga as cargas elétricas em movimento e os fenômenos por ela ocasionados. Justamente o que eu tinha já falado para vocês. O que eu posso citar aí como grandezas importantes, estudos importantes que a gente vai fazer na eletrodinâmica? O estudo da corrente elétrica, que a gente vai chamar essa corrente elétrica de I, tá bom? É a intensidade de corrente elétrica, tá? Mas nós vamos estudar também um negócio chamado diferença de potencial, ou DDP, ou ainda tensão elétrica, que chamaremos de U, tá bom? Eu vou explicar tudo separadamente, cada um desses itens separadamente, e depois, é claro, a gente vai buscar as relações entre elas, tá? Vamos estudar também potência elétrica, tá? Que a gente vai chamar essa potência elétrica de P. E resistência elétrica, que vamos chamar de R, tá? Essas são algumas das grandezas que estão envolvidas aí no estudo da eletrodinâmica, tá? São as únicas? Não, mas são as principais. E são justamente elas que a gente vai abordar na aula de hoje, na nossa conversa de hoje. Beleza? Quem que tem mais aí? Corrente elétrica. Gente, vamos tentar definir o que é corrente elétrica, tá? Corrente elétrica, se a gente for analisar aí pelo aspecto das definições que a gente encontra nos livros, ela se dá pela movimentação de cargas elétricas. Então, eu tenho uma corrente elétrica a partir do momento... Opa! Voltou. Então, a gente tem corrente elétrica quando a gente tem um movimento de cargas elétricas. Esse movimento, ele vai se dar de maneira ordenada, tá? E para que haja esse movimento de cargas elétricas, eu preciso ter um meio que promova esse movimento ordenado, que é o que a gente vai chamar de condutor, tá? Então, só vou ter corrente elétrica se eu tiver um meio condutor, tá? Que esse condutor pode ser um condutor elétrico ou pode ser um outro meio físico que promova essa condução de cargas elétricas, tá?
Não entenda condutor como esse fiozinho aqui não, tá? Esse daqui é um dos meios que a gente tem para conduzir cargas elétricas, mas não é o único, tá? A gente tem, por exemplo, a água in natura, ela é boa condutora de corrente elétrica, boa condutora de carga elétrica. Por quê? Porque a água in natura, ela é composta por muitos sais, e os sais você estuda lá na química, eles sofrem uma dissociação iônica muito fácil. Então, o sal ele consegue muito facilmente desprender o íon positivo do íon negativo. E aí isso permite que as cargas elétricas caminhem, né, fluam por esse meio, tá? Então, como eu estava dizendo, para você ter corrente elétrica, você precisa ter um meio condutor, você precisa ter um condutor. E outra, você precisa ter uma diferença de potencial, e aí já entra a ideia de tensão elétrica. Você precisa ter uma diferença de potencial entre dois pontos, ou seja, um ponto que tem um potencial elétrico maior e um outro ponto que tem potencial elétrico menor, para que justamente quem tem maior potencial ceda as suas cargas elétricas para quem tem menos, visando o equilíbrio elétrico, tá? Fazendo uma analogia, é como se eu tivesse um balde de água quente e um outro balde de água fria, e de repente eu misturasse esses dois baldes, a água desses dois baldes. Quando a gente misturar essas duas águas, o que eu vou perceber é que eu tenho uma água numa temperatura não tão alta quanto a da água quente, porém não tão baixa quanto a da água fria. Isso ocorre por quê? Porque a água quente ela tem uma maior quantidade de calor, tá? E a água fria é uma menor quantidade de calor. Quem tem o maior potencial, né? Ele cede parte desse potencial para quem tem menos, visando o equilíbrio. Então você pode ver, quando você mistura essas duas águas, você vai ter uma água morninha. O calor que eu tinha na água quente, parte dele foi cedido para a água fria, para que as duas águas, tá? Que agora são uma coisa só, ficassem numa temperatura equilibrada, numa temperatura igual. E é inclusive o que nós vamos falar na nossa aula de amanhã para as turmas do segundo ano médio, tá? Então, o que acontece com o meio elétrico, com os fenômenos elétricos, é bem parecido com o que acontece, por exemplo, nesse fenômeno de troca de calor, né? Eu tenho aqui, ó, nessa ilustração, um meio, um dispositivo que tem maior potencial elétrico, nesse caso é a pilha, e eu tenho um outro que não tem potencial elétrico, ou seja, potencial elétrico nulo, que é a lâmpada. E aí eu vou conduzir, né? Vou colocar aqui um fio condutor que una a lâmpada à pilha, e a pilha vai perceber que a lâmpada tem um potencial menor. O que a pilha vai fazer? Vai jogar parte das cargas que ela tem para a lâmpada, e com isso a lâmpada vai funcionar, tá certo? Então, há uma diferença de potencial entre os dois dispositivos. Quem tem mais potencial cede para quem tem menos potencial, para tentar equilibrar o sistema, tá? A gente vê que na natureza, boa parte das coisas que acontecem, boa parte dos fenômenos que acontecem, visam o equilíbrio. Nesse caso, a pilha vai tentar equilibrar o circuito, esse circuitozinho elétrico aqui que vocês estão vendo, jogando parte do seu potencial para a lâmpada. Se por um acaso aqui eu tivesse dois dispositivos, vamos imaginar que eu tivesse dois potenciais aqui iguais.
Digamos que a pilha e a lâmpada tivessem com o mesmo potencial elétrico. Não faria sentido, já que elas estão com potencial elétrico igual, que uma enviasse cargas elétricas para a outra, né? E aí, como o sistema já estaria equilibrado, não faria sentido esses elétrons, essas cargas elétricas estarem circulando aí. Então, basicamente é isso. Para haver esse movimento ordenado de cargas elétricas, eu preciso ter um dispositivo com potencial maior e outro com potencial menor. Quem tem maior potencial, manda suas cargas para quem tem o potencial menor, visando equilibrar esse sistema, esse circuito. E é por isso que as cargas elas vão se movimentar, nesse exemplo, sempre da pilha para a lâmpada. Como elas vão se movimentar sempre da pilha para a lâmpada, a gente diz que é um movimento ordenado, tá certo? E como é um movimento ordenado, gera corrente elétrica, tá bom? Então, para que eu tenha corrente elétrica, eu preciso ter um movimento de cargas elétricas sempre ordenado, tá? Passando aqui, agora a gente vai calcular essa intensidade de corrente elétrica. E a intensidade de corrente elétrica, ela é determinada matematicamente pelo fluxo de cargas que atravessam um determinado ponto do condutor elétrico, tá certo? E aí, quando eu falo em fluxo é como se eu tivesse uma razão matemática, uma fração, relacionando alguma coisa com o tempo, tá? Então, sempre que eu tenho fluxo, eu estou relacionando alguma coisa com o tempo. Nesse caso aqui, quem é que eu estou relacionando com o tempo? Justamente aqui, ó, a quantidade de cargas elétricas. Ou seja, a minha intensidade de corrente vai ser a quantidade de carga que atravessou um determinado ponto daquele condutor elétrico e quanto tempo levou para isso acontecer. Então, eu faço a relação da quantidade de carga que atravessou um determinado ponto em relação ao tempo, tá certo? E quando eu faço isso, eu tenho a corrente elétrica, tá? Existe um aparelhinho que mede essa intensidade de corrente elétrica, que é chamado de amperímetro. O amperímetro, basicamente, ele vai ser encontrado de duas formas. Existe o alicate amperímetro. O que é o alicate amperímetro? Eu vou pegar o condutor aqui, ó, o condutor, e ele tem uma espécie de um alicate, onde eu vou abrir esse alicate e vou envolver o alicate aqui, ó, vai ficar aqui, ó, certo? As cargas estão circulando aqui, tá? E a gente viu na aula do Educa Pernambuco, quando eu tenho carga circulando aqui, ó, quando eu tenho carga circulando aqui no meu condutor, ao redor dele eu estou gerando um campo elétrico. O que o alicate amperímetro vai fazer? Ele vai perceber a intensidade desse campo elétrico e a partir da intensidade desse campo elétrico, ele vai perceber o quanto de carga que está atravessando aquele condutor. E aí ele já faz o cálculo, né, para determinar qual é a corrente. Então, eu vou saber quanta carga passou pelo condutor, em quanto tempo, e com isso eu vou estar determinando a minha intensidade de corrente elétrica, tá? A gente, na maioria das vezes, vai utilizar o chamado Sistema Internacional de Medidas, tá? No Sistema Internacional de Medidas, no padrão internacional, que é normalmente o padrão mais utilizado, essa intensidade de corrente ela é medida em ampere, tá bom? A quantidade de carga, a gente já sabe, é medida em coulomb. E o tempo é medido em
segundos, tá bom? Então, basicamente, você vai ter o que aqui, ó? A corrente elétrica, a intensidade de corrente elétrica em ampere, as cargas elétricas em coulomb e o tempo em segundos, beleza? Fazendo uma relação aqui, ó. Opa, ainda não, calma, calma focada. Fazendo uma relação rápida aqui, ó, eu poderia dizer que 1 ampere é a corrente elétrica produzida pelo deslocamento de 1 coulomb a cada 1 segundo. Então, se por esse condutor aqui, ó, passar uma carga de 1 coulomb durante o tempo de 1 segundo, eu tenho uma corrente elétrica de 1 ampere, tá certo? A gente vê isso muito nos dispositivos de segurança que a gente instala nas nossas casas, dispositivos elétricos de segurança, como, por exemplo, o disjuntor. O que é o disjuntor? O disjuntor é um aparelhinho, tá certo? Um dispositivozinho que vai permitir a passagem das cargas elétricas pelo meu circuito elétrico da minha casa, até um determinado limite, tá? Então, se eu tenho lá um disjuntor de 10 ampere, ele vai permitir a passagem pelos condutores daquele circuito de, no máximo, 10 coulomb a cada segundo. Se passar disso, ele desarma para proteger o sistema, tá? Basicamente, é isso, tá? Então, a gente já estudou aí, teoricamente, o que é corrente elétrica. E aí, eu já estou disponibilizei, na verdade, na segunda-feira, ontem, uma lista de exercícios sobre esse assunto que vocês já podem resolver. Essa lista de exercícios está disponível na sala de aula do Facebook. Beleza? Seguindo aqui, a gente vai tratar de tensão elétrica ou DDP, que é a diferença de potencial. E aí você percebeu que essa DDP, ou essa tensão elétrica, ela está associada diretamente com a presença de corrente elétrica, tá? Uma definiçãozinha aí para vocês do que é diferença de potencial. Aí, ó, é justamente aquilo que eu falei na hora que eu estava descrevendo aquele circuito da tela anterior, tá? Ele diz aqui, ó, é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos, ou a diferença em energia potencial elétrica, que é o trabalho elétrico, por unidade de carga elétrica entre dois pontos. A diferença de potencial é igual ao trabalho que deve ser feito por unidade de carga contra um campo elétrico para a qual se deve movimentar uma carga qualquer. Traduzindo, eu tenho um dispositivo com maior potencial elétrico do que o outro, há uma diferença de potencial entre os dois e vai acontecer o quê? As cargas elas vão vir do maior potencial para o menor, visando equilibrar o circuito. É claro que, para que eu possa conduzir as cargas elétricas por esse condutor, eu vou realizar o que a gente chama de um trabalho elétrico. Eu vou ter um certo trabalho para deslocar essas cargas do ponto que tem maior potencial para o ponto que tem menor potencial. E ao realizar esse trabalho, eu estou consumindo o quê? Energia. No caso, energia elétrica. Então, vê só. Muitas vezes, quando você for responder as questões de eletrodinâmica, ou até mesmo questões de Enem, quando ele falar em trabalho elétrico é a mesma coisa que energia elétrica, ou consumo de energia elétrica, tá certo? Então, quando eu estou medindo a quantidade de trabalho elétrico de um circuito, ou que passa por um condutor, eu estou calculando ali
a quantidade de energia que está sendo consumida por ele, tá certo? Então, associe a ideia de trabalho a uma determinada quantidade de energia, tá? Energia é trabalho, trabalho é energia, tá bom? Guarde isso aí. Trabalho é energia e energia é trabalho, tá bom? Beleza? Entendido aí? Tá massa aí? Lembrando que se você está assistindo a aula ao vivo, pode mandar os comentários, pode tirar suas dúvidas, tá bom? Manda sua dúvida aqui que eu esclareço ainda ao vivo, tá bom? Podemos prosseguir? Bora lá! Então, a tensão elétrica, ele estava dizendo que é o trabalho necessário para deslocar as cargas por unidade de carga. Não foi isso que a gente leu aqui no slide anterior, na tela anterior? Olha lá, ele diz que é a razão entre o trabalho elétrico por unidade de carga. Ou seja, aí ele já definiu tudo, meu amigo. A tensão, que eu vou chamar de U, é o trabalho, é a energia que eu vou gastar por unidade de carga. Tá bom? No sistema internacional, essa tensão ela é medida em volt, tá bom? Ou essa diferença de potencial ela é medida em volt. Tal, que é uma letra do alfabeto grego, é o trabalho que a gente precisa para deslocar essa carga elétrica do ponto que tem maior potencial para o ponto que tem menor potencial, tá? No caso do sistema internacional, esse trabalho ele vai ser calculado em joule, tá bom? E a quantidade de carga você já sabe que é dada em coulomb. Ou seja, se a gente for pensar aqui, o que é a tensão de 1 volt? O que é 1 volt? É você consumir 1 joule de energia, ou realizar o trabalho de 1 joule para deslocar uma carga de 1 coulomb. Pensando aí na sua casa, a sua rede elétrica, né? Aqui em Pernambuco, no interior de Pernambuco, ela é 220 volts. Então, o que seriam 220 volts? Seria para deslocar cada coulomb de carga. Então, eu consumo 220 joule de energia para deslocar cada coulomb de carga. Se fosse 110 volts, eu consumiria 110 joules para deslocar cada coulomb de carga. E aí você já começa a pensar, é isso mesmo que você está pensando. Se eu pegar um aparelho 220 volts e um aparelho com as mesmas características em 110 volts, certamente o aparelho 110 volts irá consumir menos energia. Por quê? Porque ele realiza menos trabalho. Então, quando a diferença de potencial é maior, o consumo elétrico também é maior. Perceba aqui, ó, a minha tensão elétrica e o meu trabalho, o meu consumo de energia, eles são diretamente proporcionais. Ou seja, se a minha tensão aumenta, o meu gasto energético, o meu consumo energético também aumenta. Se a minha tensão diminui, o meu consumo energético também diminui, tá bom? Então, aparelhos em 220 consomem mais energia do que aparelhos em 110 volts com as mesmas características, tá bom? Beleza? Ó, guarda essas informações que são importantíssimas para a gente, tá? E aí a gente entra na ideia de potência elétrica. Potência elétrica. Vamos aqui para a nossa definição. Bem simples, tá? Potência elétrica é definida como a rapidez com que um trabalho é realizado. Ou seja, eu vou relacionar
a medida de trabalho com a medida de tempo, tá? Então, se eu realizo um trabalho em menos tempo, a minha potência ela é maior. Se eu realizo um trabalho em mais tempo, a minha potência é menor, tá certo? E aí, veja, potência ela está relacionada com trabalho e com tempo. Guarda essa informação. Potência está associada com trabalho e com tempo. Ó, a potência é a quantidade de energia que eu consumo por unidade de tempo. Tá pensando a mesma coisa que eu? Você faz aqui, ó, o power da Mulher Maravilha, ó, o power, o X da Xuxa, e aí você vai ter que trabalhar o quê? Potência vezes tempo. Ou seja, naquelas questõezinhas de Enem, onde você calcula o consumo energético de um aparelho elétrico, o gasto energético é o trabalho e vai ser definido como pela potência do aparelho vezes o tempo de uso dele, certo? A minha televisão, por exemplo, ela está gastando, qual o consumo energético da minha TV, eu preciso saber qual a potência dela e por quanto tempo ela fica ligada. Sabendo disso, eu sei o quanto de energia que ela vai consumir, o tanto de trabalho elétrico que ela vai realizar, tá bom? Ó, isso cai no Enem muito, tá bom? No sistema internacional, deve ser sempre o nosso padrão, tá bom? Potência é medida em watt, tá bom? Potência em watt. O meu trabalho continua sendo medido em joule e ΔT, que é o tempo calculado em segundos, beleza? Só que aí vai uma dica. Se você, meu amiguinho, minha amiguinha, pegar a sua conta de energia elétrica, conta de energia, fatura de energia elétrica da sua casa, você vai ver que o consumo energético da sua casa não é medido em joule. Porque lembre, trabalho é energia. Então, a energia que você consumiu durante o mês na sua casa não foi calculado pela CELP ou pela concessionária aí do seu estado em joule. Foi calculado em outra unidade, que é uma unidade que a gente chama de unidade usual. Não é o padrão SI, mas é um padrão usual, tá? Antes de a gente falar sobre isso, e aí numa tela seguinte eu vou detalhar um pouquinho mais sobre essa relação entre o consumo energético em joule e o consumo energético no padrão usual, que é em quilowatt-hora. Antes de eu falar nisso, eu queria pegar essas três formulazinhas que a gente desenvolveu. A primeira, que diz que corrente elétrica é carga sobre tempo. A segunda, que diz que a tensão é trabalho sobre carga. E essa terceira, que diz que potência é trabalho por tempo. E eu queria estabelecer uma relação matemática entre essas três grandezas. Porque o que a gente viu? A gente estudou, teoricamente, né, a corrente elétrica, depois estudamos a tensão elétrica, ou DDP, e depois a potência elétrica. Mas perceba que, ao se comentar de uma delas, automaticamente está falando das outras. Então, por exemplo, eu não consigo gerar potência elétrica se eu não tiver corrente elétrica, porque eu preciso de movimentação de cargas, e para ter essa movimentação de cargas, eu vou precisar realizar um trabalho elétrico, eu vou precisar fazer um consumo de energia. Então, não se admite pensar potência, corrente e tensão isoladamente, porque elas se relacionam, inclusive matematicamente, tá?
Então, o que é que eu vou fazer nessa tela? Eu vou mostrar as 3 expressõezinhas que a gente já apresentou aqui, né? Ó, a primeira, a segunda e a terceira. E vou fazer em cada uma delas, ó, o X da Xuxa, o X da Mulher Maravilha, ó, Power. E aí, o que é que nós vamos ter? Na primeira, que diz que corrente elétrica é carga por tempo, eu vou fazer aqui, ó, o X da Xuxa, e aí eu vou descobrir que carga é I vezes ΔT, é a corrente vezes o tempo. Na segunda, vou fazer a proporção, vou fazer o X da Xuxa, ó, trabalho é o quê? U vezes Q, tá bom? Observe que o ΔQ daqui, ó, a carga daqui não é a mesma carga daqui de baixo? Essa de cima não é a mesma daqui de baixo? Eu posso substituir, então, esse ΔQ de baixo por esse ΔQ de cima, que é I vezes ΔT. Concorda? Olha lá. O ΔQ de cima é o mesmo ΔQ de baixo. Estão vendo? Então, se eles são iguais, eu posso substituir um pelo outro. Ou seja, posso muito bem trocar ΔQ por I vezes ΔT. Olha lá. E aí, meu trabalho vai ficar aqui. O ΔQ, que agora é I vezes ΔT, vezes U. Tá bom? A minha terceira expressão diz que potência é trabalho por tempo. Faz a proporção, faz o X da Xuxa, ó. E aí você vai ter que o trabalho é potência vezes tempo. Agora, observa aqui, ó. Esse trabalho de cima não é o mesmo trabalho de baixo? Ó, observe. Esse de cima e esse de baixo não são iguais? Se esses dois trabalhos são iguais, o que eu tenho aqui, ó, I ΔT vezes U, é a mesma coisa que eu tenho aqui, ó, P ΔT. Ó, o trabalho aqui é isso. O trabalho aqui embaixo é isso. Como eu estou falando do mesmo trabalho em cima e embaixo, ó, esses dois valores aqui só podem ser iguais. Tá vendo? Então, P vezes ΔT é trabalho e I vezes ΔT vezes U é trabalho também. Galera, temos uma igualdade, certo? Aí, se eu tenho uma igualdade e eu tenho uma mesma coisa dos dois lados dela, se eu tirar dos dois lados, mantém-se a igualdade. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou tirar ΔT de um lado, vou tirar ΔT do outro, e você não me dê mais nenhum π. Olá? Então, você tem a relação aí entre a potência, a corrente e a tensão. P é a potência, I é a corrente elétrica e U é a tensão elétrica, ou DDT. E não me dê mais nenhum π. Beleza? Olha que massa. Todo o estudo teórico que a gente tem, básico, entre essas grandezas, está relacionado, está resumido aí, tá? Não vamos procurar decorar muita fórmula, tá? Decorar a fórmula é uma coisa, fundamento de cada uma, tá? A definição de cada uma, que a gente consegue chegar a essas conclusões também, sem ter que decorar a fórmula, beleza? Fechando essa parte teórica, aquilo que eu falei para você, que cai no Enem, tá? Que é o cálculo de consumo elétrico de um aparelho, tá? Então, você calcular a quantidade de energia que um dispositivo elétrico consome, ou que a sua casa consome, e aí a gente vai ter uma questãozinha daqui a pouco sobre isso, você vai lembrar que eu já falei que trabalho é energia, então energia é trabalho. Quando eu falo em realizar um trabalho, eu falo em gastar energia, tá? Então, esse trabalho é energia consumida, é energia que eu gasto.
E aí a gente viu lá que potência é trabalho sobre tempo, faz o X da Xuxa, vai ficar aqui, ó, o trabalho ou a energia consumida é a potência vezes o tempo, né? A gente pode deixar assim, ó, como trabalho é energia consumida pelo aparelho, potência vezes tempo. Nós temos o padrão SI e nós temos o padrão usual. No padrão SI, que foi o que a gente viu, a energia ela é medida em joule, porque lembre, a energia é o trabalho, a potência em watt e o tempo em segundos. Agora, na sua casa, quando você recebe a fatura de energia elétrica, esse consumo energético ele não vem em joule, ele vem aqui, ó. Opa! Não, final ainda não. Calma aí, parceiro. Calma aí, parceiro. Deu tilt aqui. Deu tilt. Problemas técnicos. Galera, estamos enfrentando problemas técnicos. Espera aí, vamos resolver esse próximo. Parece que o meu computador está com pressa de terminar a aula, né? Espera aí. Aí, garotinho. Ó. Ainda não, vamos voltar um pouquinho. Tela anterior. Aqui. Então, ó. Retornando. Ó. Tivemos problemas técnicos. Por conta desses problemas técnicos, pedimos desculpas. Acontece em transmissão ao vivo, tá? Então, quando se calcula esse consumo energético no padrão SI, a gente já viu que a energia é medida em joule, é o trabalho, a potência é medida em watts e o tempo em segundos, tá? No padrão usual, que é o que você recebe aí na sua fatura de energia mensal, você tem uma potência em kilowatts, ó, uma potência em kilowatts. E aí guarda essa informação. Toda vez que aparecer esse prefixo quilo é uma coisa 1000 vezes maior. Lembre do grama e do quilograma. Quantos gramas tem 1 quilograma? Ou 1 quilo, como a gente diz. Então, 1 quilograma, quilo, 1000. Então, 1000 gramas. 1 quilômetro, quilo, 1000. Então, eu tenho 1000 metros, certo? Por isso que 1 quilômetro são 1000 metros. Porque quilo é uma coisa 1000 vezes maior. Então, 1 kilowatt seria o quê? Quilo, 1000 watts. 1 kilowatt, 1000 watts. O tempo, gente, não vai mais ser medido em segundos. Vai ser um tempo medido em horas. E aí, vamos lá. Vamos aqui na equaçãozinha. Se a minha potência está em kilowatt e o meu tempo está em horas, o consumo energético só pode ser o quê? Em kilowatt vezes hora ou em quilowatt-hora. Que é exatamente, se você pegar a sua fatura de energia elétrica, a fatura de energia elétrica da sua casa, você vai ver lá, consumo elétrico, quilowatt-hora. É a quantidade de quilowatt-hora que você consumiu, usando todos os aparelhos da sua casa durante aquele período de um mês, certo? Vamos ver aqui mais. Então, como eu estava dizendo, 1 kilowatt são 1000 watts. 1 hora são 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. Então, 60 minutos, 60 vezes 1 minuto, ou 60 vezes 60 segundos, que são 3.600 segundos. Mas, Wagner, por que você fez isso? Fiz isso para que vocês vissem uma relação em kilowatt e watt, e entre hora e segundo, que são os dois padrões.
Então, veja, o que é 1 kWh? É 1 kW vezes 1 hora. Ó, potência vezes tempo é igual a energia. Ó, potência vezes tempo é igual a energia. E o que é 1 joule? É 1 watt vezes 1 segundo. Potência vezes tempo é igual a energia. Tá vendo? Ó, energia é igual a potência vezes tempo. Aqui, energia é potência vezes tempo. Legal? Relacionando, 1 kW é o quê? 1000 watts. 1 hora são 3.600 segundos. 1000 vezes 3.600 dá 3.600.000. Watt vezes segundo, ó, aqui não é esse WS, gente. Deixa eu explicar uma coisa. Não é o Wesley Safadão, tá bom? Esse WS aqui não é o Wesley Safadão, nem é Wagner o Sabidão, tá certo? Não é isso. É watt vezes segundo. Então, ó, watt vezes segundo é o quê? É o joule. Colocando aqui em notação científica, ó, a minha vírgula das 6 casas, 3,6 vezes 10 a sexta joule. Essa é a correspondência entre quilowatt-hora e joule. Então, eu preciso de 3,6 vezes 10 a sexta joule para ter 1 kWh. E 1 kWh corresponde a 3,6 vezes 10 a sexta joule. Tranquilo? Ó, vou fazer o seguinte. Vou dar uma pausinha de 10 minutos para você ir no banheiro, tá? Para você fazer aquele número 1, para você fazer aquele número 2. E daqui 10 minutinhos a gente volta na parte 2 dessa aula, resolvendo os exercícios, tá bom? Então, ó, 10 minutinhos de intervalo, a gente volta com a aula ao vivo para resolver os exercícios, tá bom? Valeu, galera, até daqui a pouquinho.